Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat, Suprema Majestade. Eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria,
vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 11/4. É do volume 11, trecho 66. Tanto bem pode produzir a cruz, por quanta conexão tem a alma com a vontade de Deus. Que tema incrível, né? E encaixa bem assim, né? Com o que a gente estava falando ontem, né? Sobre a cruz, que incrível, né? O cerquinho da divina vontade, né? Meu Deus. Estava pensando em meu pobre estado e como até a cruz se afastou de mim. E Jesus em meu interior me disse: minha filha, quando duas vontades estão opostas entre elas, uma forma a cruz da outra. Assim é entre eu e as criaturas. Quando sua vontade está oposta à minha, eu formo a cruz delas, e elas a cruz minha. Assim que eu sou a haste longa da cruz, e elas a curta, que se cruzam, formam a cruz. Nossa, que interessante, né? Então, quando as vontades opostas, né? Então, uma se torna a cruz da outra, né? Jesus se torna a cruz da alma e a alma se torna a cruz. É como assim, né? É como a alma não aceita a vontade de Deus, né? Não aceita, é oposto, né? É contrária à vontade de Deus. Então, assim, é uma cruz para Deus, vamos dizer assim, né? Para Jesus, porque, como ele está falando, pelo que eu entendi, assim, né? É uma dor para Deus, né? A rejeição do amor de Deus, né? Porque a cruz é amor, né? É uma correção que está dando, é uma purificação, né? Então, aquela rejeição da cruz, né? Aquela falta de amor para com Deus é uma cruz para Jesus, porque é uma dor para ele, né? É uma dor a rejeição, né? A vontade de Deus, a rejeição, a cruz, né? A passar pela dor, pelo sofrimento, né? Resignada, aceitando a cruz, sabendo que aquilo ali é bom, né? Sabendo que aquilo é pro bem da alma, né? Entender, né? Porque assim a maioria não entende, então por isso que rejeita, né? Porque tá nessa vontade oposta, né? Não tá na mesma vontade de Deus, né? É o oposto, então as pessoas rejeitam muito, né? É muito assim não sei se eu posso dizer que é da natureza humana, né? Mas é muito da natureza humana rejeitar qualquer dor e sofrimento, né? E esse negócio assim, agora, me lembrei assim do que Jesus falando aqui, né? Que ele se torna a cruz, né? Um forma a cruz do outro. Aí eu fiquei pensando agora que me veio, sabe? Enquanto eu lia. É um exemplo, assim, é aqui em casa. Eu e meu esposo, eu sou a cruz dele, ele é a minha cruz, né? Aqui, vou dar um exemplo aqui do que eu, assim, que eu mais tenho, assim, que eu, sim, vamos dizer que tem um problema, assim, que é uma cruz, assim, pra mim. Dois, né? É com relação ao nosso filho, a questão de telas, né? A questão de expor ele muito, né? A computador, a jogos, a expor. Então, é esse embate, né? Eu tento, eu sempre converso, nossa, conversei inúmeras vezes com meu esposo, eu já perdi as contas, né? Da gente tirar mais isso, reduzir, ir reduzindo e tirando, mudar essa rotina dele. Nossa, faz muito tempo que eu bato isso na tecla, eu tento fazer isso. Às vezes eu tiro quando eu vejo o esposo vai e dá um computador para ele, dá um tablet para ele. E eu quero assim, né? Eu converso com meus, vamos lá, vamos organizar, vamos reduzir isso não é bom. Você tá vendo que tá sendo prejudicial a ele, o comportamento dele, você viu que teve reclamação na escola, que ele regrediu. E tenta mostrar tudo isso, mas assim, não, sabe? E é uma cruz para mim, é uma dor muito grande, porque tô mostrando ali, né, que aquilo não tá fazendo bem para o nosso filho e não entra na cabeça. Não entra, se estressa e acha que é exagero e, sabe, não colabora, né, sabe? E eu acabo me sentindo muito sozinha, né, nessa questão, né, porque eu tô vendo que aquilo não tá sendo bom para ele, eu quero, né, tirar mais, reduzir, mas ele não colabora, né, nem colabora e nem tá ali junto para ajudar nesse processo, né, o nosso filho, né, se o menino começar a chorar um pouco, se tirar ele começa a chorar, né? Então, assim, ele já fica aperreado para mim calar a boca e ele ter paz, quer dar, devolver, né? Não tem aquela firmeza, né? Aquela constância de manter, então acaba devolvendo, dando, né?
Então é bem complicado. Então ele acaba isso se tornando uma cruz, né? Ele tornando, né, nesse aspecto, né, uma cruz, né? Formando a cruz do outro, né? Eu sei, ele sendo a minha cruz, né? Devido a essa situação que ele não dá importância, né? Não acorda, não presta atenção, né? Porque até mesmo a mudança tem que ser nele, né? Primeiramente, porque os filhos acabam se espelhando, né? Nos pais. Então, o próprio pai fica muito tempo nas telas, né? Então, o menino vê, então, ele acha assim, meu pai fica, por que eu não? Né? Então, é bem difícil. Então, a mudança tem que ser já, né? Nele, primeiramente, né? Para ser esse exemplo. Porque senão, que argumento vai ser, né? Você quer tirar o meu, mas o meu pai fica. Ele vê o pai ficando praticamente o dia todo no computador. Então, o que eu vou dizer? Né? Que argumento eu vou ter quando eu conversar com meu menino com relação a isso? Para tirar. Então é complicado e acaba se tornando essa cruz, né? Que isso me lembrou muito, né? Quando Jesus disse assim, que um forma a cruz do outro, né? E eu me lembrei disso, né? Que é o que está, né? Sendo uma cruz mesmo, né? Sendo uma cruz, né? E eu acabo sendo essa cruz para ele também, porque eu fico ali, né? E para ele isso, né? É como nessa cobrança, vamos dizer assim, eu fico tentando mostrar, chamo ele para conversar várias vezes e aí se torna uma cruz para ele também, né? Que para ele quer estar sendo cobrado, né? Ele não quer que eu fique ali, ele se estressa, então acaba sendo uma cruz pro outro, né? Me lembrou muito disso. Então é um problema que eu tô tendo, né? E não é de hoje, assim, com relação a isso que Jesus tá, sabe? Quer que eu ponha em ordem, né? Essa situação do meu menino, né? Porque Deus é ordem, Ele quer ordem em todas as coisas. A divina vontade quer ordem, né? E essa questão está em desordem, né? E isso dói muito, eu sinto dor, essa dor, e, e, e eu quero fazer, né? Quero pôr em ordem, a gente quer o que Deus quer. A gente vê que isso é ruim, quer pôr em ordem, né? Mas aí, né, não tem uma colaboração, nossa, não sei nem o que dizer. É difícil, né? Então acaba assim sendo isso, né? A cruz do outro. Então, assim, é um exemplo assim, né? Que me veio aqui para entender bem o que Jesus está falando disso, né? De ser essa cruz do outro, né? É, que é isso que Jesus está falando, né? São vontades opostas, né? Forma a cruz do outro porque são vontades opostas, não está unida à vontade de Deus, né? Então, assim, a minha vontade, nesse exemplo que eu dei, né? São vontades opostas. Então, aqui, eu estou na vontade de Deus, né? Cumprindo com a vontade de Deus, no querer de Deus, na vontade de Deus, e ele está na vontade dele, né? Em alimentar a vontade humana dele, né? De querer ter a paz, de ter o sossego dele, né? Ali, de deixar o menino ali no computador o dia inteiro, né? Nos jogos o dia inteiro, né? O que importa é a paz dele e o sossego dele, que o menino fica perreando, fica rezoada, o menino fica lá no canto dele e ele fica sossegado, né? Então, são vontades opostas, né? Disso que Jesus está falando. Agora, quando a vontade da alma se une com a minha, as artes não ficam mais cruzadas. Olha só, né? Que interessante, né? Esse exemplo de Jesus falando. Agora, quando a vontade da alma se une com a minha, as artes não ficam mais cruzadas, né? Cruzada aqui não fica se opondo, né? Não se opõe à vontade de Deus, né? É uma só vontade. Aí ele fala aqui, ó, se não unidas entre elas, que lindo. E, portanto, a cruz não é mais cruz, entendeu? Então, assim, não é, né? Tudo tem um para quê, né? Não fica se opondo à vontade de Deus, porque sabe, né? Que a cruz, o sofrimento, né? Os desapontamentos que a gente tem, né? Que, que Deus dispõe, é pro bem, tem o para quê, né? Então a gente não fica se debatendo, né? Não fica se debatendo na cruz, não fica rejeitando a vontade de Deus, né? Que é aquele sofrimento que Ele quer que a gente passe, né? Aquela dor que a gente quer que a gente passe. Então, assim, tem para quê, né? Tão incrível que Jesus está falando, serão, se não unidas entre elas, e portanto a cruz não é mais cruz. Então não é mais cruz, né? Não, a gente passa por dor, mas é diferente.
Não é assim uma cruz assim que a gente fica se debatendo, né? A gente entende que é o amor de Deus, tem um para quê, né? Para nos santificar, para purificar a alma, né? Para corrigir, para pôr em ordem. Então tem um para quê, né? Muito interessante, né? Então por isso que ele diz a cruz, e porta a cruz não é das cruzes, né? É a alma, quando se une à vontade, passa a amar, né? A amar a cruz, porque a cruz é amor. E além disso, eu santifiquei a cruz, né? Santificou a cruz, os sofrimentos, a dor, as humilhações, né? Santificou, né? Então tudo a gente pode se servir, né? De tudo isso para, né? Se santificar, né? Para crescer, né? No amor a Deus, na santidade. Então, nossa, foi muito incrível o que Jesus fez na redenção, na sua paixão, muito incrível, né? Então, assim, ele santificou tudo, né? Não só a cruz, mas tudo, santificou cada ato humano, né? Todos os atos, meu Deus, é muito incrível o que Jesus fez na redenção. E além disso, eu santifiquei não a cruz a mim, por isso não é a cruz que santifica. Olha isso, é a resignação à minha vontade que santifica a cruz. Olha só, é a resignação, é amar a vontade de Deus, né? É se resignar na vontade de Deus, né? Entendendo que tem um para quê. Então, olha que incrível que Jesus está falando. Então, não, não a cruz a mim. Por isso, não é a cruz que santifica, mas é a resignação, né? O da gente entender que tem um para quê, a resignação, de não estar se debatendo, né? Diante de um sofrimento, diante de uma doença, de uma humilhação, né? De rejeição, né? Então, nossa, que muito incrível isso. É a resignação que, né, a vontade de Deus que santifica aquele sofrimento que você está passando, né? A resignação que vai santificar aquela doença, aquela dor de cabeça, aquela dor na lombar, na coluna, né? Muito incrível, meu Deus. Portanto, também a cruz pode fazer tanto bem quanto a conexão que tem com a minha vontade, né? Quanto mais a alma está unida e resignada, né? Ali, consumada na vontade de Deus, ele está falando aqui. Quanto mais ela está conectada com a minha vontade, consumada na minha vontade, mais assim, bem ela vai fazer. Ó, também a cruz pode fazer tanto bem quanto, né, a conexão que tem com a vontade de Deus, né? Então, quanto mais a alma está entendendo, está se consumando na vontade de Deus, né? Conhecendo, né, o para quê, né, o quanto é precioso, valioso, né, a cruz, os sofrimentos, nossa, quanto mais ela entende, mais ela se conecta com a vontade de Deus, né? Então, assim, é isso que vai fazer bem, né? É isso que santifica, né? É a resignação, é eu entender que tem um para quê, é amar, né? O que Deus dispõe, né? Em tudo, principalmente na cruz, porque é algo assim que a gente não tem como fugir, né? Todos passam, né? Constantemente, todos os dias a gente tem, né? A gente passa por uma cruz, por um sofrimento, né? Todos têm cruz, né? Então, é muito importante entender isso. Muito importante que é a resignação, nessa conexão, essa construção na vontade de Deus, né? Em querer o que Deus quer é o que vai, né? Santificar, né? Meu Deus, que incrível. Aí, portanto, também a cruz pode fazer tanto bem quanto a conexão que tem com a minha vontade. Não só isto, ó, a cruz santifica, crucifica parte da pessoa, mas a minha vontade não lhe escapa nada, olha só. Santifica tudo, tá vendo como a diferença, né? Ó, porque ele tá dizendo assim, ó, a cruz santifica, crucifica parte da pessoa, mas a pessoa estando assim, na vontade de Deus, não escapa nada. Meu Deus, santifica tudo, né? Então, praticamente Jesus está falando assim, uma diferença de viver na sua vontade, da santidade divina, para que a pessoa vive da sua própria vontade ou na santidade humana, que ainda assim está vivendo na sua vontade ainda, né? A santidade humana ainda tem vontade da própria da pessoa, né? Mesmo a santidade humana.
Então, meu Deus, é por isso que Deus fala, né, que um ato só, né, traz bem, um bem para todos, né, é universal um ato divino, né, porque é divino, né, é a vida divina, é eterno, é infinito, então é muito grande, né, muito grande. Então, assim, não vai santificar só uma parte, né? Se fosse na santidade humana, na sua própria vontade, então aquele sofrimento, ela santifica ali uma questão ali, uma parte da pessoa, né? Do que aquela cruz está sendo enviada. Mas na vontade de Deus, conectada à vontade de Deus, ela santifica a alma por completo. Meu Deus, que coisa, né? Que coisa. Santifica tudo, ó. Tudo, tudo, não é só uma parte, né? Olha só o que Jesus está falando. E crucifica, ó, os pensamentos, os desejos, a vontade, os afetos, o coração, tudo. E sendo luz, né? Porque a cruz é luz, né? Então vai trazendo conhecimento para a alma, né? Aquele sofrimento traz luz. Tem um para quê que eu estou passando por esse sofrimento. Tem um para quê, né? Então traz luz, né? A cruz é uma luz, meu Deus, incrível, poderosa. As cruzes, né? Que Deus envia, né? Que Deus permite, né? No nosso dia a dia. Então, assim, tem o para quê que traz luz. Então, assim, que santifica, é isso que ele está falando, crucifica toda a pessoa. Santifica tudo, santifica os pensamentos, como ela pensava, os desejos dela mudam, né? A vontade dela, ela se resigna, a vontade de Deus ela conhece, né? Que é pro bem da alma, passa a ter os conhecimentos, né? Que é pro bem, né? Muda os afetos, o coração, tudo, ó. E sendo luz, né? A cruz sendo luz, minha vontade faz ver a alma a necessidade desta santificação e crucificação completa. Uau! É bem o que a Aline estava falando, né? Que ela disse, nossa, eu tô entendendo o que Jesus está falando. Meu Deus, que amor que ela falou ontem, né? Justamente pela a cruz que ela está passando. Que ela está entendendo que, uau, que incrível, né? Olha só o que ele está falando. Minha vontade faz ver a alma, né? Que ela tá falando sobre isso. Eu tô vendo o que Jesus está fazendo. Tô entendendo, né? O para quê, né? Que eu tô passando por essa cruz, né? Nessa dificuldade que a gente tá passando, né? Que ela tá passando na casa dela. Então, assim, nossa, que incrível aqui, ó. A necessidade, né? Que aí ela fala que ela começou a entender essa de dispor, né? Que a gente tava falando sobre ontem, né? Que Deus permite isso, né? Essa cruz que está fora do nosso alcance para dispor a nossa alma a passar, né? Pela dor, a passar pelos sofrimentos, dor, né? Algo que, porque às vezes como foi o exemplo dela, né? Vem cruzes, né? Que tá fora do nosso alcance, que a gente não pode, não tem como a gente resolver, não tá assim nas nossas mãos, não tem como resolver, né? É algo assim, problema financeiro, é algo com o esposo, né? Que tá fora do nosso alcance, né? Então ele faz isso para dispor a alma a aceitar a cruz, aceitar os sofrimentos, a dor, né? Então aí ele, nossa, isso é muito incrível ela explicando isso ontem, né? Essa disposição à alma para sofrer, né? Que é como eu estava falando no início aqui da meditação, né? O ser humano em si, né? O ser humano, a natureza humana, ela não quer passar por nenhuma dor, nenhum sofrimento, né? Ela quer correr de dor, não quer passar por nenhuma dor. Então Deus permite, né? Então Deus envia cruzes, né? Nos acontecimentos, nas coisas do dia a dia, para que a gente vá ali, né? Diante daquela situação, né? Que a gente veja a luz. Tem um para quê? Comece a entender que tem um para quê, né? E dispor a alma, né? A passar pela dor, né? Que a maioria, né? Não quer, não aceita a dor. Um exemplo, uma dor física, né? A gente não quer ficar doente, né? A gente não quer passar por uma dor física, né? Então é muito incrível, nossa, é muito incrível isso, né? Aí ele fala aqui, ó, a alma, a necessidade. Então a alma passa a entender que tem para quê? Da necessidade desta santificação e crucificação completa, de modo que ela mesma me incita a querer cumprir o trabalho de minha vontade nela. Né? Então a gente passa a se dispor, né?
Tá totalmente aberto à vontade de Deus, assim. E a gente fica assim, é tanta luz, né, que traz a cruz, né, a partir desses conhecimentos que, meu Deus, Senhor, faça a tua vontade, pode mandar. Como ela me falou na parte dela, pode mandar, né, que agora ela tá entendendo, né, muito incrível que, agora o que Deus está fazendo, né, na situação dela, que ela tá entendendo, então, tá dispondo, né, a alma dela, e é para todos nós, que a gente, todos nós passar por isso, ou tá passando, mas todos nós, porque todos passam. Todos têm cruz, né? Cada um ali, né? É, no seu ofício, na sua rotina, mas cada um tem, né? E muito incrível essa didática de Deus, né? Porque Ele sabe, né? Ele nos conhece, sabe como somos complicados e quanto não queremos nenhum tipo de sofrimento, né? Então, quando a gente passa a entender isso, né? Que é para nossa santificação, essa crucificação, né? Que a gente está passando, a alma tem essa necessidade, né? Então, assim, a gente não tem mais, assim, uma resistência e não fica se debatendo. Daí, então, pelo contrário, a gente fica disposta, né? Por amor a Deus, né? Então, pode mandar, Jesus, né? Seja feita a tua vontade, né? E a gente tá com a alma disposta a passar pela cruz, pelas dores que a gente precisa passar, né? A alma fica totalmente disposta, né? Muito incrível, né? Meu Deus, muito incrível essa, vamos dizer assim, essa didática de Deus, né? O modo de Deus de trabalhar a alma. Assim que a cruz e todas as outras virtudes se contentam em ter alguma coisa, e se podem cravar a criatura com 3 pregos, se alegram e cantam vitória. Em troca, minha vontade, não sabendo fazer obras incompletas, não se contenta com 3 pregos, mas com tantos pregos por quantos atos de minha vontade disponho sobre a criatura. Então, aqui essa parte aqui, final, que eu entendi aqui, que é interessante Deus estar falando aqui no final. Assim que a cruz e todas as outras virtudes se contentam em ter alguma coisa. Então, se contenta quando vem, né? Quando tem um sofrimento, uma cruz, algo para ofertar a Deus por amor a Deus, né? Deixa eu ver se eu entendi. Se contenta, né? Em ter alguma coisa, né? E elas fazem festa. Tá aqui, ó, quando ela podem cravar a criatura com 3 pregos, Jesus está falando. Quando tem alguma coisa, né? Então, assim, então ele está falando que a vontade dele é diferente, em troca que a minha vontade, não sabendo fazer obras incompletas, né? Porque o ato de Deus, né, é completo, né? Ele não faz obras incompletas, ele não quer deixar nenhum, assim, espaço ocupado de vontade humana, né? Para viver na vontade de Deus, a alma tem que se consumir por completo, formar um vazio total, formar o vazio total na alma para ser preenchida por Deus, né? Ele não vai fazer morada, né? Numa alma que tem alguma coisa dela, né? Tem alguma coisa de vontade humana. Então ele não faz obras incompletas, né? Então assim, ó, não se contenta com 3 pregos, né? Não se contenta de crucificar só uma parte ali, outra só o pensamento, um exemplo, não, vou crucificar os pensamentos dela, só os pensamentos, né? Ou só os afetos. Não, ele não quer, né? Ele quer a alma toda para ele, completo, né? Formar esse vazio mesmo, né? É consumir a alma por inteiro, completo, sem deixar faltar nenhum espaço, né? Por isso que ele está falando aqui, ele não se contenta com 3 pregos, mas com tantos pregos por quantos atos de minha vontade dispõe sobre a criatura. Então é incrível, né? Ele nos quer por completo, né? Ele não quer, né, uma alma incompleta, né? Ele quer uma alma toda consumida nele, né? Ele quer que uma alma forme esse vazio e não fique, né, nessa oposição, né? Porque se tiver ainda alguma coisa ali, sempre vai ter alguma, né? Mesmo ali nesse processo ali, mesmo estando ali vivendo na vontade de Deus, mas se a gente não se esvaziar e não desapegar, né? Mesmo nesse processo de conhecimento da vontade de Deus, estando nesse processo, né? Conhecendo, né? Lendo o livro do céu, mas e ter ainda alguma coisa ali, é isso que ele está dizendo, vai ter alguma oposição, e ele não quer ter nenhuma oposição, né? Porque é isso que ele está falando no início do trecho, né? Acaba tendo, são vontades diferentes, então é por isso que ele
santifica e crucifica por completo, para não ter nenhuma oposição, né? Para a alma estar totalmente consumida na vontade de Deus. Então, muito incrível isso, né? Esse Deus está falando. Acho que é isso. Até agora, né? Que me veio, assim, Jesus aqui para falar, que me veio é isso. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Fiat.